Olá, meus queridos, graça e paz para a tua vida, que Deus abençoe você poderosamente. Estamos falando das séries de ofertas que temos na Bíblia e agora eu quero falar para você de uma oferta chamada oferta de recenseamento. Que oferta é essa? Era uma oferta que era dado quando o povo era contado. Por isso que às vezes, na época que Jesus nasceu, eles demoraram a fazer esse recenseamento. E o povo não queria fazer. Por quê? Porque uma vez Davi fez esse recenseamento e morreram mais de 74 mil pessoas. Então, o povo temia em fazer esse recenseamento, porque com medo de acontecer de novo, de contar o povo e as pessoas morrerem. Agora, deixa eu dizer algo. Eu sempre tenho falado e a Bíblia tem razão. Queridos, Deus não muda o princípio dele, não quebra o princípio dele para abençoar ninguém. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porém, Deus deixou uma regra, que toda vez que fosse fazer um recenseamento, não se contava pessoas. Deus não aceita que conta pessoas, Deus aceita que conta coisas. Então, para contar o exército, não se contava numerando um a um. Por que que quando Davi contou, morreram tantas, 70 e tal mil pessoas? Porque Davi não faz o princípio estabelecido que Deus tinha ordenado. Tem dois textos, um está em Crônicas e outro está em Samuel, que vai ver que um está dizendo assim, ó, e Deus mandou Davi fazer o recenseamento. E outro lugar está dizendo, e Satanás induziu, incitou Davi a fazer o recenseamento. Parece uma contradição, mas não. A questão é que Deus mandou, só que o que veio no coração de Davi foi não contar, não cobrar o recenseamento. E foi por isso que veio a praga. E Deus ainda deu chance para Davi escolher como ele queria, se caísse na mão do homem, na mão do inimigo, se caísse praga sobre o povo. E Davi disse que caia eu nas suas mãos, porque o Senhor tem misericórdia. Agora, toda vez que contasse o povo, vou dar um exemplo para você. Imagina que isso aqui, igual eu estou aqui, ó, seria uma moeda do recenseamento. Um exemplo só. Então, cada pessoa que fosse contada, ele tinha que ir lá e depositar uma moeda. Entendeu? Uma moeda. Então, como aqui nós estamos com uma moeda aqui de 2 euros, então eles iam lá e depositavam essa moeda e depois contava essa moeda. Então eles sabiam quantas pessoas tinha, mas sempre ficava um ou outro que não iria. Porque o que Deus queria falar para Davi, para todo o povo, é que ele não ganharia força pela quantidade de pessoas. Então, ou seja, eu tenho que 1 milhão de soldados. Então ele se exaltava e se achava por ter 1 milhão de soldados ele ganharia. Não era isso que Deus queria. Deus queria que você confiasse inteiramente nele. Então, como você não saberia nunca o número exato de pessoas que tinha. Por quê? Porque se tivesse 1 milhão de reais, de euro lá, significa que só tinha 500 mil pessoas. Então era contado a coisa, não era contado pessoa, porque pessoa não é propriedade de homem. Pastor, não cometa o erro de dizer que você tem tantos membros, você tem ficha de membro e você controla exatamente quantos membros tem e controla exatamente quantas pessoas tá em cada igreja. Toda vez que você contar o número do seu povo, você deveria dar uma oferta para que a praga não entrasse na tua igreja. Na nossa igreja nós não temos ficha de membro, porque as pessoas não são nossas. Pastor, isso não é uma desorganização? Não. Não é uma desorganização, porque eu confio no Senhor. Eu sei mais ou menos quantas pessoas eu tenho, mas eu não tenho a totalidade exata. Por quê? Porque elas não são minhas, elas são de Deus. E mesmo a hora, se ela não quiser congregar em nossa igreja, ela está livre. Eu não vou dar uma carta de recomendação, eu não vou mandar uma carta de mudança, porque ela não é uma coisa, ela não é uma propriedade, ela é uma pessoa livre. O máximo que pode acontecer é se alguém quiser que eu ligue para um pastor e disse, receba aí fulano de recomendação, mas nós não pegamos as pessoas como propriedade. Então toda vez que contava as pessoas tinha que dar uma oferta de recenseamento. Essa oferta
é que aí ele saberia quantas pessoas que tinha. Então tá aqui, se você ficar contando quantas pessoas tem, não te esqueça de fazer uma oferta, porque senão a praga vai vir. Tem oferta que ela invita com que a praga entre, e tem igreja que está com a praga impregnada em todo lugar, porque tem quebrado todos os princípios de Deus. Se você quer mudar a sua vida, mudar a sua história, é só praticar o que Deus deixou estabelecido. Então, Davi teve que pagar na mesma o resgate. Por que ele teve que pagar? Porque milhares de pessoas morreram. E além disso, ele teve que comprar uma eira de Araúna, fazer um sacrifício. E aí ele aprendeu a lição. Ele disse que eu não farei algo para o Senhor que não me custe alguma coisa. Então, ou seja, sempre você vai custar algo quando você for fazer algo para Deus. Eu ouvi uma frase bem interessante. A graça é de graça, mas vai requerer tudo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.